Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Muito bem, nosso convidado VIP já está online, vai aparecer aí na tela. Fez história no Paraná, fez história no Atlético Paranaense, fez muita história no Galo, fez história no Palmeiras e oficialmente neste momento está nomeado FDP também. Seja bem-vindo, Pierre, que bom conversar com você. Primeiramente, boa noite a todos. Bob, um prazer estar falando contigo, Domênico, CJ, o Guilherme. Para mim é uma satisfação estar participando aqui nessa noite do FDP. É isso aí, que não confundem, são os filhos da pauta, viu? Então o Domênico está aqui e vai fazer a primeira pergunta para você. Pierrinho, que prazer, rapaz. Peraí, Pierrinho. É Dodô. Rapaz, é meu irmão na bola, Pierrinho. Meu Deus do céu. Pierrinho, eu queria que você contasse... Apelido carinhoso, né, Domênico? Rapaz, eu queria que você contasse aqui para esses FDPs e para toda a nossa grande audiência, como é que foi a história da chegada do Ronaldinho, o primeiro treino do Ronaldinho, que alguém virou e falou assim, Pierre, agora você vai ter que correr dobrado. O que você falou? Pois é, Domênico. O Ronaldo foi anunciado, né? E aí aquele alvoroço lá no centro de treinamento. E aí fomos para o campo. E aí um cidadão me chama de campo. Pierre, agora você vai ter que correr para o Ronaldinho. Aí eu falei, poxa, corri para tanto jogador ruim a minha vida toda, você acha que eu não vou correr pro Ronaldinho? Eu vou dar minha vida aqui pro Ronaldinho, pode deixar, que correr para jogador bom é a melhor coisa do mundo. O ruim é correr para jogador ruim. Agora, sensacional. Sensacional. Agora, eu já ouvi muitos treinadores falando a seu respeito, falando da sua qualidade ali no meio de campo, né? Falando da sua capacidade, às vezes, de jogar. Eu já vi treinador falando, dava para jogar com um volante só, tendo o Pierre, que ele fazia a cobertura, ele fazia a transição, ele saía, eu podia jogar com um meia, né, tranquilamente, não precisava ter um segundo volante, não precisava ter um cara porque ele tinha essa capacidade de desarmar. E hoje a gente vê, quando a gente pensa em volante hoje, a gente pensa no cara que vai dar lenhada, que vai tirar a bola de qualquer jeito, a qualquer custo. E, na verdade, não é essa a função do volante, né? Você sabe muito bem, muito melhor do que todos nós. Você sempre teve essa característica de roubar mais a bola do que ser o cara porradeiro. Sem dúvida, Bob. Por mais que eu tenha adquirido esse nome, né, de pitbull, de guerreiro, né, pela voluntariedade, né, pela disposição, por tudo que eu representava dentro de campo com minha raça, com a minha determinação, mas para se tornar um bom volante a gente tem que conciliar, né? Esse dom de roubar a bola, né, e conciliar principalmente com a qualidade técnica, né? Não adianta só ser aquele volante pegador, roubador de bola e quando a bola estiver no pé não ter essa qualidade técnica. O futebol mudou muito também nos dias atuais, né? Principalmente nessa saída de bola, nessa transição rápida de defesa para ataque. E graças a Deus isso que me fez ter uma carreira longínqua no futebol, vestindo a camisa de grandes clubes, porque além dessa aptidão para roubar a bola, eu tinha também essa qualidade técnica de errar poucos passes aí ao longo da minha carreira. Deixa eu pedir permissão para os meus amigos aqui para emendar, já que você falou nisso. Você trabalhou com grandes treinadores, com a nata dos treinadores brasileiros, com Cuca, com Vanderlei, com Muricy, com Filipão, enfim, com um monte de gente. Qual foi o treinador que mais modificou ou que mais te impactou do ponto de vista tático, né, no seu futebol? Você assim, esse cara me ensinou um jeito de jogar que é um jeito que me acompanhou aí durante muito tempo na carreira. Bob, como você falou, né, eu tive o privilégio, né, de jogar com os maiores treinadores aí do futebol brasileiro, né? E eu acho que o que deixou assim, eu acho que um pouco desse futebol moderno, né? Eu costumo dizer que eu fui um cara privilegiado, porque eu peguei a fase do futebol raiz, né? Daquele futebol ao qual o volante
né? Praticamente todos os jogos tinha que individualizar, né? Você corria atrás do camisa 10 o jogo todo. Hoje você vê o volante mais setorizado, marcando por setor. E eu passei por essa fase de futebol raiz para o futebol moderno. Acredito que Paulo Autuori, né? O Paulo Autuori trouxe para o Atlético essa mudança de característica, né? É claro que eu não posso deixar de ressaltar o Cuca com a questão de tática, era um treinador muito bom tecnicamente, mas o Paulo ele trouxe essa transição do futebol raiz ao futebol novo, né? Pelo fato dele estar dirigindo a seleção do Peru e outras seleções aí sul-americanas. Então o Paulo foi um cara que praticamente assim inovou na minha carreira, né, nesse aspecto, né, da transição do futebol raiz para o futebol atual de hoje em dia. Não é o primeiro jogador que vejo elogiar o Paulo Autuori, assim. Às vezes nós, imprensa e o próprio torcedor, não tem tamanha dimensão do trabalho do dia a dia ou do conhecimento do treinador, mas não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último que elogia o Paulo Autuori. É o CJ aqui, Pierre, prazer receber você aqui. Vou emendar duas de uma vez. A primeira, o que o Pierre faz hoje, né? Que o torcedor atleticano tem uma saudade, ou por onde anda o Pierre, o que faz, o que tem feito, como tem curtido a vida pós-futebol. E a outra quando a gente conversa com o torcedor atleticano, naquela campanha de 2013, muitos se lembram do Tijuana, da volta, da defesa do Vitor. Mas pro elenco, qual foi o jogo em que vocês falaram, rapaz, nós vamos ser campeão? Ou qual foi o jogo emblemático? Pode ter sido o Tijuana também, mas lá dentro, no vestiário, ou vocês falaram assim, pelo amor de Deus, quantas vezes nós tivemos que buscar? Era 2-0 lá para buscar aqui. Qual foi o jogo emblemático naquela campanha? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, CJ. Prazer estar falando contigo também. Primeiro, de jogar na metade de 2018, né? Tirei um tempo aí de descanso. Foram vários convites, né, para mim estar atuando aí na beira do campo, como auxiliar, como dirigente, né? Mas algo que eu faço atualmente estou fazendo a gestão da carreira de alguns atletas, né? Estou com um escritório em São Paulo, né? Junto com alguns amigos aí que a gente está gerindo a carreira de alguns jogadores. Então hoje, resumindo, estou empresariando, né, atletas. E segundo, acho que claro que o jogo do Tijuana foi aquele jogo mais emblemático, né, de todos, mas eu acho que a semifinal, pelo fato da gente ter enfrentado, na minha opinião, o melhor time da Libertadores, né, que foi o Nils, e perdemos o jogo lá na Argentina de 2-0, e foi ali que nós revertemos, tivemos a oportunidade de trazer para o outro, reverter, né, aquele resultado ganhando nos pênaltis. Eu acho que pelo fato de ter o melhor time na minha concepção, e nos trouxe também o fato de ganhar do Nils, nos trouxe também a confiança para reverter o jogo aqui contra o Olímpia. Então, na minha opinião, o jogo, claro, do Tijuana foi o mais emblemático, o mais, assim, com adrenalina alta, mas o jogo contra o Nils, nós tiramos, sem dúvida, uma das melhores equipes aí daquela Libertadores de 2013. Pierre, boa noite. Quem está falando aqui é Guilherme. Prazer em poder conversar contigo aqui pela 98. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu início no futebol. Você sempre jogou de volante desde as categorias de base, e como é que começou essa história de pitbull? Boa noite, Guilherme. Então, os meninos até brincam, né, quando eu falo assim, não, eu era camisa 10 aqui no meu interior, né? E eu saí daqui para fazer um teste no Vitória. E eu acabei passando nesse teste no Vitória de meia, né, jogando ali como 8, camisa 10, mas mais como um 8, né? E quando eu saí do Vitória, eu fui pro Ituano, e eu estava naquela fase de transição dos juniores para o profissional, e eu peguei um treinador chamado Birigui, né? Tinham 2 meias naquela época no Ituano que eram meias muito bons, que era o Elcio, e na época também tinha o Juliano.
E o Birigui me chamou, falou, Pierre, você já jogou de volante? Eu falei, não, professor. Ele falou, você gostaria de jogar de volante? Eu falei, a única posição que eu não consigo fazer no futebol é no gol, é de goleiro. Mas a posição que o senhor me colocar aí para jogar, com certeza eu vou dar o meu melhor. E aí eu fiz um jogo, eu lembro na época, contra o Palmeiras, eu fui eleito o melhor jogador de campo, e daí então, né, passei a ter, né, esse destaque jogando de volante. E quando eu fui para o Paraná Clube, Palmeiras, sempre me destaquei por essa voluntariedade, por essa garra, por essa dedicação, por entrar dentro de campo e deixar o meu melhor. E passei pelo Palmeiras, e quando eu cheguei no Galo, foi onde me apelidaram aí de Pitbull. Então, foi um apelido carinhoso aí que a torcida do Galo colocou para mim. No Palmeiras era Pierre Guerreiro, e no Atlético eu acabei me tornando Pierre Pitbull. Ô Pierre, eu, né, como você sabe, fiquei no Atlético 20 anos, convivi com, sei lá, com 1.000 jogadores e muitos jogadores engraçados. Semana passada, na sexta-feira, a gente trouxe aqui o Cleison. Jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, jogou no Flamengo. É um cara super espontâneo e engraçado. O Pierre, CJ, Guilherme, Bob, é um dos caras mais engraçados que eu tive a oportunidade de conhecer no futebol. É mesmo? E ele agitava 2 toques. Você tem que ver esse cara agitando 2 toques. O almoço de sábado, ali depois dos 2 toques, normalmente já tinha um jogador olhando pra cara do outro com cara feio. O Pierre agitava e quando ele ganhava 2 toques, então era uma confusão. Eu queria, Pierre, que você contasse um caso engraçado. Eu gosto muito daquele caso do Carlos César na pizzaria. Mas você tá liberado pra contar o caso que você quiser. Não, um conta caso esse engraçado. E mais um. Conta o que você quiser aí. Eu vou contar o do Carlos César, então, né? O Carlos César, nós saímos de um culto, né, e fomos para pizzaria. Eu, Carlos César, o Patrick, as esposas, né, e chegamos lá na pizzaria com muita fome. Eu falei, eu quero um prato rápido aí, então me manda pizza, que eu tô com muita fome. E o Patrick, eu também quero pizza. As esposas, eu também quero pizza. Aí o Carlos César, né, bem ético, bem, né, pomposo, se dizendo assim, Carlos César virou pro garçom e falou assim, eu gostaria de comer um risoto ao molho fungi, né, ao molho fungi. Aí todo mundo tomou um choque e falou, cara, como você mudou, hein? Tava vindo do Lá Vasco, de né, Pierre? Uberaba, né, comendo, né, carne de pescoço, já aprendeu até o que é risoto ao molho fungi. Aí beleza, a gente comendo e come pizza e junta um prato de borda de 2 metros de altura, né? E o prato do Carlos César nada de chegar. De repente chega o prato do Carlos César. Tinha mais ou menos umas 2 colheres de arroz, né? E um pedacinho de mato em cima, assim, né? Aí todo mundo olhando para ali pro prato do Carlos César falou, rapaz, esse prato aí 2 colheradas já foi embora. O camarada ainda vai sair daqui com fome. E aí o Carlos César, 2 colheradas, acabou de comer o risoto dele, né? E a gente ali devorando pizza e juntando as bordas, né? E notamos que o Carlos César estava olhando para aquele prato enorme de borda. De repente, eu acho que ele não saciou a fome dele, né? Ele virou para a esposa e falou assim, amor, como borda, eu vou encher a barriga de borda agora. E começou a comer 2 quilos de borda na pizzaria. Eu falei, tá vendo? Foi querer ser chique e ia sair do restaurante sem comer a pizza, entendeu? Sem encher a barriga, né? Então essa foi a história do Carlos César. Carlos César pediu risoto de borda. Me dá um Amor! risoto de borda. Amor, adoro borda! Aí ele virou e falou assim, amor, eu adoro borda. Nunca tinha comido borda, mas como tava com fome, né? Eita. Ô, Pierre, você falou Carlos César, você, quem mais estava no restaurante? Patrick. Olha só, você, Patrick, Carlos César, do culto. Ronaldinho, de outro culto. Como é que era isso? Como é que era essa resenha de vestiário, de concentração, que enquanto, obviamente, respeitando qualquer tipo de crença e fé, obviamente, mas enquanto você estava no culto e se apoderando de borda de pizza, o Ronaldinho estava na laje tirando foto na piscina. Fazendo tambor, né? Fazendo tambor. Como é que era essa relação assim no dia a dia?
Cara, sensacional, bicho. É o grupo, assim, por isso que eu falo, a união, ela faz uma diferença muito grande, né? Eu acho que os clubes vencedores, os clubes que marcam mesmo a história do atleta são aqueles clubes vencedores que, consequentemente, né, são muito unidos. E esse clube, desse grupo do Atlético, era um grupo muito unido, que todos se respeitavam, que todos estavam ali por um só ideal. E o mais engraçado de tudo, que quando tinha a apresentação, né, dos atletas, chegava, por exemplo, um atleta novo, aí tinha que cantar uma música, né? E quando o atleta vinha e ele cantava uma música gospel, esse cara, vixe, é do grupo do Pierre, pode levar que é do grupo do Pierre. E quando vinha uma galera e cantava uma música do pagode, um funk, um negócio, os caras começavam a gritar no treino, é nosso, né? Então, assim, esse era o nosso ambiente, todo mundo se respeitava e a gente levava tudo numa maneira muito descontraída, e não foi à toa que a gente levava toda essa alegria, toda essa união para dentro de campo. Pierre, às vezes acontece alguma coisa, algum fato na vida da gente, uma fase, que naquele momento a gente não consegue entender exatamente o que se passou. Anos depois a gente tem uma interpretação diferente. O que você poderia dizer hoje sobre o Campeonato Mundial de 2013, que o Atlético não conseguiu chegar na final? Analisando hoje, 8 anos depois, o que você diria, o que faltou ao Atlético naquela época? Guilherme, eu acho que é difícil a gente apontar assim, um fator preponderante, né? Falar assim, ó, isso aconteceu, nós perdemos o mundial por causa disso. Né? Eu acho que foi uma série de fatores, né? Por exemplo, eu achei que nós ficamos muito dia dentro de um hotel, ficamos 15 dias, né, só treinando um período, não fizemos nenhum jogo, treino, alguns jogadores voltando ainda de contusão, né? Praticamente já saímos dali, né, direto para um jogo. Então, assim, eu acho que foram muitos fatores. Enfrentamos uma equipe que vinha em uma sequência muito grande de 2 jogos aí consecutivos. Então, praticamente veio muito embalada o time do Raja para aquele jogo, né? E, assim, não houve nenhum tipo de soberba, né? A equipe lutou, a equipe se dedicou. Infelizmente, o Raja esteve numa noite mais feliz que a nossa e conseguiu aí a classificação para a fase final, né? Houve também aqueles buchichos da saída do Cuca, que o Cuca anunciou que ia para a China aquela época, mas não houve assim um fator, foi isso que culminou na perca do Mundial. Acho que foi uma série de fatores que infelizmente deixamos escapar aí essa oportunidade de sagrar, né, o Atlético como campeão do Mundial, apesar que a gente ia enfrentar também uma pedreira muito grande na final, que era o Bahia aí, e foi, consequentemente, o campeão. Ô Pierre, hoje a gente estava aqui na resenha, né? E o CJ é que brinca que a nossa resenha aqui tem que ser patrocinada, porque tem tanta coisa legal na nossa resenha aqui, pré-programa. Tem um proibidão, tem um proibidão, tudo. Tem. E aí a gente nem jogo, às vezes transmitir o vestiário em vez de transmitir o jogo. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre o Mundial. E eu coloquei exatamente o que você colocou, né? Talvez a gente tenha ido muito cedo, o nosso hotel tenha ficado muito distante da cidade, o nosso hotel era um hotel muito grande lá no Marrocos, tudo é muito penumbra, né? No 3º, 4º dia, assim, o hotel já estava um pouco enfadonho, aquela história toda ali. Mas tem uma coisa que eu fiz e que vocês não podiam fazer. Acabava o treino, a gente ia pro hotel, tal, os jogadores iam descansar e eu saía para ver a torcida do Atlético, para a gente acompanhar as matérias que a gente fazia com a torcida do Atlético. E a torcida do Atlético invadiu Marrakech. Você acha que faltou um pouquinho de contato com o torcedor? De estar mais próximo do torcedor ter esse contato com vocês e vocês com eles? Também, né, Domênico, é sentir também um pouco dessa adrenalina, né, da dimensão. Quando a gente tem esse contato direto com o torcedor, a gente acaba tendo a ciência da dimensão, né? É claro, como eu falei, eu achei que a nossa preparação foi uma preparação assim um pouco muito, não sei se
foi excesso de cuidado, vamos para lá para se adaptar, para chegar um pouco mais cedo, mas 15 dias sem atuar, sem jogar, principalmente alguns jogadores, o próprio Hever voltou de contusão, o próprio Ronaldo. Eu acho que tinha que ter nesse intervalo algum jogo-treino, algum outro tipo de preparação para que a gente entrasse até mesmo dentro de campo no Raja. O Raja veio de 2 partidas de intensidade alta de jogo, né? Infelizmente, perdemos aí uma grande oportunidade de pelo menos, né, disputar essa grande final com o Bahia, que eu teria certeza que seria um jogo muito diferente do que foi esse jogo das semis, né? Ô Pierre, nós temos um amigo em comum, que aliás brevemente vai estar aqui conosco no FDP, que é o Muricy Ramalho. E você trabalhou com o Muricy em 2009 no Palmeiras, não é isso? 2009. Isso. E eu sei que ele é um cara que faz muito pelos jogadores fora de campo, não só na parte, faz obviamente dentro de campo, como gênio que ele é como treinador, mas ele faz muito pelos jogadores fora de campo. E ele já me contou uma história certa vez, né, desse grupo de 2009 e tal, e envolvendo você. Queria saber que história é essa, como é que foi essa sua história com o Muricy em 2009? Então, Bob, o Muricy é um treinador que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? O Muricy foi um treinador que me ajudou muito na época de Palmeiras, né? Na época do Palmeiras, a gente liderando o Campeonato Brasileiro de 2009, né? E, eu muito bem, estava fazendo uma temporada muito boa e começou a chegar algumas propostas para que eu pudesse ir embora, né? Dentre essas propostas que chegou uma proposta do Emirados e chegou uma proposta do Espanhol. E aí acabou que o Palmeiras falou, não vou liberar o Pierre. Na época não ganhava assim, um salário satisfatório, né? Principalmente se comparando a muitos atletas que estavam ali na minha época, e principalmente alguns atletas que até estavam no banco para mim, né? Alguns atletas de renome que ganhavam muito bem naquela época. E aí um dia eu cheguei no treino, na época o Atraf, ela tinha alguma parte dos meus direitos federativos, e a Atraf acabou se acertando com o Palmeiras, e beleza, rejeitaram a proposta e eu fiquei do mesmo jeito. E um dia eu cheguei para treinar e eu estava muito mal. E aí o Muricy, assim, notou, né? O Jorginho, um auxiliar, primeiro veio conversar comigo e eu expliquei a situação. Eu falei, professor, eu estou com uma proposta para mudar a minha vida, né? E o Palmeiras se acertou com o Atrato, que não falou nada para mim. Eu estou aqui treinando, não me falaram nada, não mudaram nada na minha situação. E ficou por isso mesmo. Aí o Muricy me chamou na sala, conversou comigo, falou para me levantar a cabeça, para me continuar animado, que ele ia resolver a situação. Quando foi à noite, na concentração, o Beluso, que era o presidente na época, ele me chamou lá na concentração e falou, o Muricy conversou comigo, e pode ficar tranquilo que nós vamos resolver a situação. E graças a Deus eu tive aí um reajuste no meu salário, e eu pude, com certeza, aí, agradecer ao Muricy por essa grande ajuda que ele me deu na época. Muricy, um cara sensacional. Pierre, a gente tem mais um minutinho para fazer, senão o nosso produtor fica louco aqui gritando na minha orelha, mas eu preciso te perguntar isso. Em 2009, o Palmeiras estava com o título na mão, estava super encaminhado, virou o turno ali, né, melhor do que todo mundo e tal. De repente deu uma desandada e o Flamengo bateu o campeão lá no final. Esse ano o Palmeiras também está, né, voando lá na frente. O que aconteceu naquela época e se pode acontecer alguma coisa parecida esse ano, né? Se o Palmeiras pode dar uma desandada, por exemplo, esse ano, se você vê essa possibilidade? Bom, eu acho que no futebol tudo é possível, né? Claro que nenhum clube está isento aí da oscilação. E Campeonato Brasileiro, para se ganhar, primeiro, você precisa ter uma regularidade muito grande e, segundo, você precisa ter um elenco muito capacitado, muito forte, porque como é uma competição de muitos meses, automaticamente há muitas perdas.
E foi o que aconteceu naquela época do Palmeiras. Né? Nós saímos praticamente, né, a coluna do time ali, que eu machuquei, rompi o ligamento do tornozelo no melhor momento da minha carreira. Eu acabei rompendo o ligamento do tornozelo e fiquei praticamente o final do primeiro e o segundo turno praticamente todo fora. Consequentemente, o Cleito Xavier, que era um pilar naquela equipe também, acabou ficando muitos meses fora. E depois o Maurício Ramos, que também vinha muito bem naquela época. E na minha concepção, o Palmeiras não tinha um elenco que pudesse, né, com peças assim, que pudesse suprir naquele momento a ausência desses grandes jogadores. Então isso, o time, depois que houve algumas percas, o time começou a oscilar muito na competição, e é algo que eu acho diferente desse Palmeiras de hoje. O Palmeiras de hoje, ele tem um elenco mais encorpado. Agora, é claro, né, ninguém está isento aí de uma oscilação e de uma derrapada. Ô Pierre, super obrigado, cara. Vindo a Belo Horizonte, eu sei que você vem sempre aqui a Belo Horizonte, por favor, venha conversar conosco aqui no estúdio, vai ser muito bom te receber. Você é oficialmente um FDP agora e todo FDP tem que se comprometer a voltar sempre. Então volte, por favor. Bob, eu que agradeço, Guilherme, Domênico, né, o CJ. Foi um prazer enorme estar participando do FDP. E pode ter certeza, estando em BH, sou figurinha carimbada aí no programa. As fazendas estão bem, né, Pierre? Tão bem, Domênico. Estamos aqui. Rei do gado. Valeu, abraço, Pierre. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Pierre. Grande abraço, meus amigos. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.